Começando a nossa segunda aula sobre especialização em tributação de aplicação financeira de empresas do lucro presumido. E hoje nós vamos aprender quando que você vai poder se utilizar dos seus créditos de imposto de renda retido na fonte e de que maneira você vai poder se utilizar deste crédito. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Existem duas maneiras de você se utilizar deste crédito. A primeira é através de um pedido de restituição, que é você dizer para a Receita Federal que você quer que esse dinheiro caia na sua conta corrente. E a segunda, e que é o tema central desta aula de hoje, é a compensação. O que seria isso? Compensação é você usar o seu crédito gerado, que foi o crédito mediante imposto de renda retido na fonte que o banco fez da sua aplicação financeira, para compensar outros débitos da sua pessoa jurídica. E essa compensação ela pode ser feita de duas maneiras. A primeira é através da compensação direta e a segunda é através de um pedido de compensação, que é você entregar a obrigação acessória chamada Perdicomp Web, que é entregue lá pelo site do ECAC. Então vamos se aprofundar um pouco mais no que é compensação direta, que é o seguinte. A compensação direta ela só vai ser utilizada em um momento, e prestem bem atenção, você vai ter que compensar o mesmo tributo onde o débito e o crédito foram gerados no mesmo trimestre. Para dar um exemplo prático, vamos supor que você apurou um débito de imposto de renda da pessoa jurídica a pagar referente ao terceiro trimestre de 2025 e neste trimestre, o terceiro de 2025, o banco foi lá e reteu um valor da sua aplicação financeira. Então a gente está falando de um mesmo tributo, que ambos são imposto de renda, que o débito foi gerado e o crédito foi gerado, ambos no terceiro trimestre de 2025. Então, somente nesse caso você vai poder se utilizar da compensação direta. Então você vai poder compensar o seu débito com o seu crédito. E nos outros exemplos que você tiver, ou seja, débito de imposto de renda de um trimestre para compensar em outro trimestre e assim sucessivamente, você vai se utilizar apenas entregando o pedido de compensação. Então a sua análise tem que ser a seguinte: eu posso me utilizar de compensação direta? Se a resposta for sim, ótimo. Se a resposta for não, aí você vai ter que efetuar essa compensação mediante a entrega do Perdicomp Web. Essa parte de compensação direta eu expliquei de maneira mais específica lá na nossa aula de número 1. Então, se você não assistiu a nossa primeira aula referente a essa especialização, eu recomendo que você entre e assista para você acompanhar os conhecimentos que serão trazidos na segunda aula. E como eu já disse, entrando na segunda forma de compensação, que é através da entrega do pedido de compensação, você vai utilizar para compensar débitos e créditos de trimestres distintos, ou seja, um débito de imposto de renda da pessoa jurídica do quarto trimestre, você vai compensar com o crédito que você gerou no terceiro trimestre. Então, essa compensação tem que ser mediante Perdicomp e débitos diferentes, ou seja, você compensar o seu débito de contribuição social sobre o lucro líquido com créditos de imposto de renda retido na fonte. Então, são tributos diferentes, então essa compensação só será efetuada mediante a entrega do Perdicomp Web. E um ponto importante aqui que eu percebo que as pessoas têm bastante dúvida, pessoal, não existe possibilidade, já trazendo, não existe possibilidade de você compensar o seu débito de contribuição social do terceiro trimestre de 2025, por exemplo, com créditos de imposto de renda retido na fonte no terceiro trimestre de 2025 também. Ou seja, você só vai poder compensar o seu débito de contribuição social com créditos de imposto de renda originados em trimestres anteriores. Se o débito e o crédito for do mesmo trimestre, a compensação ela não é possível. E para aprofundar o nosso conhecimento, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então eu simulei aqui a apuração de 3 trimestres, certo? Então, segundo trimestre de 25, terceiro e quarto. Peguei valores fictícios de ganho de aplicação financeira e valores fictícios de imposto de renda retido na fonte para a gente treinar o conhecimento que a gente acabou de trazer. Então, bora lá. Falando a respeito de apuração, tá joia, pessoal? Então, como que eu apuro o débito de contribuição social? A gente já aprendeu lá na aula 1, mas vamos refrescar a nossa memória. A gente vai pegar o valor do ganho de aplicação financeira e multiplicar pelo valor, pela alíquota do imposto. Lembrando que, falando a respeito de tributação de aplicação financeira, não existe alíquota de presunção, tá joia, pessoal? Débito de imposto de renda pessoa jurídica, a mesma coisa. Pega o valor referente ao ganho de aplicação financeira, aplica o percentual do tributo, eu tenho o valor devido de imposto de renda e contribuição social. Lembrando que nós podemos efetuar a compensação de duas maneiras. A primeira, compensação direta. A segunda, compensação mediante Perdicomp. Compensação direta, a gente vai poder compensar o mesmo tributo, onde o crédito e o débito foram originados no mesmo trimestre. Neste caso aqui, a gente tem um crédito de imposto de renda retido na fonte de 1.125 e um débito de imposto de renda pessoa jurídica de 750. Então, essa compensação a gente vai poder fazer e será uma compensação direta. Então, a gente vai compensar aqui R$ 750.
Nesse trimestre, segundo trimestre em específico, a gente vai ficar com um débito de contribuição de R$ 450 e a gente não vai ter débito nenhum de imposto de renda pessoa jurídica e nós vamos ficar com um crédito de imposto de renda de 1.125 menos o valor que nós compensamos, que foi 750. Então, este crédito nós vamos ficar para ser compensado em trimestres seguintes ou, caso você prefira, fazer a entrega de um pedido de restituição. Por que eu não posso compensar esse débito de contribuição social com este crédito aqui? Porque são débitos diferentes, então a gente não pode efetuar a compensação direta e também não pode entregar um pedido de compensação. Por quê? Porque se refere ao mesmo trimestre. Então, pedido de compensação no mesmo trimestre a gente não pode entregar neste caso. Agora vamos para a apuração do terceiro trimestre de 2025. Novamente, como que nós calculamos o tributo? Eu vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso vocês já aprenderam. A gente pega o valor do ganho de aplicação financeira vezes a alíquota do imposto, nós temos o valor do débito. Mesma coisa para imposto de renda pessoa jurídica. Neste caso aqui, pessoal, a gente já começa a trabalhar de uma maneira um pouco diferente, tá joia? Nós temos aqui um débito de contribuição social referente ao terceiro trimestre de 2025 no valor de R$ 900, correto? Beleza. Nós temos um crédito de imposto de renda retido na fonte referente ao segundo trimestre de 2025. Nós podemos efetuar um pedido de compensação? Neste caso, nós podemos. Por quê? Porque são trimestres diferentes. Então, aqui, ó, eu vou poder se utilizar deste crédito de 375 para compensar o meu débito de contribuição social, ficando com um saldo menor a pagar. Para o nosso imposto de renda pessoa jurídica, nós temos um débito de 1.500 e nós tivemos um crédito no mesmo trimestre de 2.250, ou seja, nós podemos efetuar a chamada compensação direta. Então, bora lá. Compensação direta de R$ 1.500. Desta maneira, neste trimestre em específico, nós ficamos com um débito menor de contribuição social, porque nós podemos compensar, a gente pôde compensar 375, a gente ficar com um débito de 525, e novamente não apuramos nada de imposto de renda pessoa jurídica a pagar, porque nós efetuamos a compensação direta. Então, agora ficou o seguinte, a gente tinha um crédito de 375, nós obtivemos um crédito de 2.250 no terceiro trimestre de 2025, nós compensamos 375 mediante PERDICOMP e compensamos 1.500 mediante compensação direta, restando para nós um saldo de crédito de imposto de renda retido na fonte de R$ 750. Bora para o último trimestre, que é o quarto trimestre de 2025. Bora lá. Então, nós tivemos, vamos calcular aqui Ctrl+C, Ctrl+V novamente, só para facilitar a nossa vida, porque esse cálculo vocês já aprenderam. Então, nós apuramos um débito de contribuição social de R$ 630 e um débito de imposto de renda pessoa jurídica de R$ 1.050. Bora lá. O que a gente vai poder fazer aqui? Deixa aqui nos comentários antes. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer PERDICOMP, a gente pode fazer compensação direta. Vamos lá, pausa o vídeo agora, deixa nos comentários o que a gente vai poder fazer, só para eu ver se vocês estão prestando atenção no vídeo, se vocês estão assimilando o conteúdo. Vou dar uma pausinha aqui para vocês comentarem. Acho que já deu, né? Bora lá então. O que a gente vai poder fazer aqui? Primeiro, a gente pode fazer uma compensação do nosso débito de contribuição social com o crédito de imposto de renda que foi gerado no trimestre anterior? A gente pode. Então, primeiro passo, vamos fazer uma entrega de um pedido de compensação no valor de R$ 630, certo? Então, nós compensamos 630, nosso débito de contribuição social ficou zerado. Agora, vamos para o nosso débito de imposto de renda pessoa jurídica. Nós tivemos um débito de R$ 1.050, nós tivemos um crédito no mesmo trimestre de R$ 700, então a gente pode fazer o quê? Uma compensação direta no valor de R$ 700. Opa, mas mesmo fazendo a compensação direta, restou ainda um saldo a pagar de R$ 350. O que a gente pode fazer com esse carinha? A gente pode entregar um pedido de compensação? O que vocês acham? Claro que a gente pode. E por que a gente pode? Porque a gente está falando que, referente ao terceiro trimestre, nós temos, um crédito de R$ 750, certo? Nós compensamos aqui, com a contribuição social, R$ 630, beleza? Então, o nosso crédito ficou 750 menos 630. E esse valor eu ainda tenho de crédito, porque eu ainda não compensei. O que eu vou poder fazer com esses R$ 120? Eu posso vir aqui e efetuar uma entrega de um pedido de compensação mediante PERDICOMP Web, compensando o meu débito de imposto de renda com esse crédito de R$ 120. Desta maneira, no
quarto trimestre de 2025, nós ficamos sem débito de contribuição social e com débito de imposto de renda pessoa jurídica de R$ 230. E como que ficou o nosso crédito? A gente tinha um crédito de R$ 750, certo? Apuramos um crédito de R$ 700 no quarto trimestre, compensamos 630 mediante Perdicomp, compensamos 120 mediante Perdicomp e compensamos R$ 700 mediante compensação direta. Então, nós ficamos com um total de R$ 0 de crédito e com uma guia de imposto de renda a pagar de R$ 230. E só para você saber, o preço médio de uma declaração simples, que você vai demorar cerca de 20 minutos para fazer, está saindo por R$ 100. E se liga nessa proposta, um curso focado 100% na prática, sem enrolação, você vai conseguir adquiri-lo por apenas R$ 99,90, podendo dividir em até 10 vezes de R$ 9,90. Ou seja, com apenas uma declaração de imposto de renda que você pegar, você já vai pagar o investimento que você fez nesse curso e a partir daí todo o conhecimento adquirido vai ser transformado em lucro. Não perca essa oportunidade. Clique no link abaixo e entre na página do nosso curso para você ver mais detalhes. O conhecimento ainda não acabou, pessoal. Existe um momento que você não pode efetuar o pedido de compensação e eu vou trazer para vocês até o término dessa aula. E existe também, eu quero trazer para vocês uma planilha de controle, para vocês controlar como está a situação dos créditos de imposto de renda de vocês. Mas antes desses dois conhecimentos, eu quero fazer um pequeno resumo de tudo que a gente já aprendeu até agora. Então, primeiro, a gente aprendeu quais são as duas modalidades de compensação que você pode fazer, que é a compensação direta e a compensação mediante Perdicomp. Qual é o momento que você vai se utilizar de cada uma delas? O imposto de renda retido na fonte ele vai poder ser compensado com os débitos de contribuição social somente se for de trimestres distintos e única e exclusivamente mediante Perdicomp. Já os débitos de imposto de renda pessoa jurídica, eles podem ser compensados mediante compensação direta se o débito de imposto de renda for no mesmo trimestre do crédito. Se for de trimestres diferentes, você vai ter que efetuar a compensação mediante Perdicomp. E voltando para a tela do nosso notebook, eu recomendo que vocês tenham uma planilha de controle para controlar essa questão dos créditos de imposto de renda. Essa é uma planilha simples que eu criei só para trazer para vocês aqui no vídeo. Como que você faz o preenchimento dela? Bora lá! Então, qual foi o crédito de imposto de renda que você gerou no segundo trimestre de 2025? Então, você gerou um crédito de R$ 1.125. Qual foi a compensação direta que você efetuou? Que valor que você fez de compensação direta? Então, você compensou diretamente R$ 750. Perfeito. Já alencando aqui, qual foi a compensação mediante Perdicomp que você fez? Você compensou o total de R$ 0, ou seja, não houve compensação direta através de Perdicomp no segundo trimestre. Agora, no terceiro trimestre de 2025, qual foi o crédito do imposto de renda que você gerou? Você gerou um crédito de R$ 250. Qual foi o valor que você compensou mediante compensação direta? Você vai vir aqui, compensação direta, R$ 1.500. E aqui é o pulo do gato. Nós temos aqui a compensação mediante Perdicomp, certo? O que normalmente as pessoas fazem? Você vai aqui, compensação mediante Perdicomp. O que você compensou no terceiro trimestre? Você compensou R$ 375. Só que quando nós falamos de compensação, pessoal, é muito importante que você tenha o controle. Deixa eu aumentar a minha tela aqui. É muito importante que você tenha o controle de qual trimestre que se refere àquele tributo, ou melhor dizendo, aquele crédito de imposto de renda que você está compensando. Essa é uma informação extremamente relevante que vai ser utilizada no Perdicomp Web, tá joia? Então, o que eu recomendo quando vocês forem preencher esta planilha? Que vocês não preencham, pessoal, dessa maneira aqui. O que você vai fazer? Você vai efetuar esse preenchimento não respeitando a data, esse preenchimento em específico aqui, ó. Você não vai preencher respeitando a data em que você entregou o pedido de compensação. Porque esse pedido de compensação de 375 ele foi entregue no terceiro trimestre. Não, você vai preencher se utilizando da data de referência do crédito. Então, apesar desse pedido de compensação ter sido entregue no terceiro trimestre de 2025, esse é um crédito que se refere ao segundo trimestre de 2025. Perfeito? E por que é importante que vocês tenham esse controle de compensação? Porque você precisa saber o que você está compensando direto e o que você está compensando mediante Perdicomp. Porque quando você vai entregar o seu pedido de compensação, você precisa declarar lá na Receita Federal referente a qual trimestre aquele crédito é referente. Então, se você não tiver esse controle aqui, ó, que nem, por exemplo, eu sei agora, com esse preenchimento, que o meu crédito de imposto de renda referente ao segundo trimestre de 2025 já foi 100% compensado. Se eu jogo esse 375 aqui,
eu ia ficar com um crédito de 375 referente ao segundo trimestre e um crédito de 375 referente ao terceiro trimestre. E aí, eu posso efetuar a compensação de um débito de contribuição social com um crédito de imposto de renda referente ao mesmo trimestre? Eu não posso. Então, é melhor, eu recomendo que quando vocês forem fazer este controle, vocês façam desta maneira. Vou colocando aqui compensação PERDICOMP e respeitando a data originária do crédito, beleza? Então aqui a gente ficou com um crédito de R$ 750 referente ao terceiro trimestre de 2025. E como que fica aqui o quarto trimestre agora? O nosso crédito ele foi gerado no valor de R$ 700, perfeito. Nós tivemos uma compensação direta de R$ 700 e compensação mediante PERDICOMP em qual valor? Nós tivemos uma compensação PERDICOMP no valor de 630 para compensar contribuição social e 120 para compensar imposto de renda retido na fonte. E aqui, pessoal, eu fiz errado de propósito para vocês também. E como eu falei, se eu preencho respeitando a data que eu entreguei o PERDICOMP, o que ia acontecer? O meu crédito ia ficar positivo no terceiro trimestre e negativo no quarto trimestre. Por esse motivo, o que a gente faz? A gente controla de acordo com a data originária do crédito. Então, esses R$ 700 que nós, 750, né? Que nós compensamos com os débitos do quarto trimestre, ele é originário de qual trimestre? Esse crédito ele é originário do terceiro trimestre de 2025. Então, ao invés de eu preencher lá, eu vou preencher aqui no terceiro trimestre. Então, eu não tive aqui. Então, beleza. Neste caso em específico, neste exemplo, nós ficamos com um total de R$ 0 de crédito, ou seja, todos os créditos que foram originados no nosso pedido, da nossa aplicação financeira, eles foram 100% compensados. E era exatamente isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. E na próxima aula, que é a aula de número 3, nós vamos trazer o conhecimento na prática de como efetuar o preenchimento e entrega do pedido de compensação e quando que você não vai poder utilizar do pedido de compensação, que é uma regrinha trazida pela Instrução Normativa 255, perfeito? E se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até!